Olá, como estão? Hoje eu vim aqui falar um assunto que me perguntam às vezes de por que eu dou tanta ênfase à antipsiquiatria. Por que eu não falo mais de filosofia clínica? O que isso tem a ver com uma coisa, tem a ver com a outra? Por que esse assunto é relevante? Isso é uma questão pessoal sua, Fernando. E isso não interessa para quem faz filosofia clínica. É um assunto à parte. Então eu vou tentar delinear um pouco uma resposta, né, em linhas gerais sobre por que eu trago a antipsiquiatria em relação à filosofia clínica. É uma questão pessoal? Com certeza. Eu defendo aquilo que eu acho que tem valor, né, para aquilo que eu estudo, para aquilo que eu pratico. Então, sim, é uma questão pessoal, mas ela não nasceu, essa questão pessoal, fora do âmbito da filosofia clínica. Não era um estudo acadêmico. Ela não é um estudo à parte que eu acoplei na filosofia clínica. Ela veio de dentro dos estudos em filosofia clínica, quando na formação o professor Hélio Strasburger mencionou Thomas Szasz e a antipsiquiatria. Eu comecei a pesquisar e a relevância que para mim tem a antipsiquiatria na filosofia clínica é mostrar a diferença que a filosofia clínica tem para as outras terapias, fundamentalmente a psiquiatria biológica. Mas qual é a relevância disso, Fernando? A relevância disso eu comecei a perceber quando eu comecei a ir a congressos, simpósios, falar nesses simpósios, ou ouvir pessoas de filosofia clínica querendo fazer diálogos com a psiquiatria. E eu comecei a ter alguma coisa que não tá fechando. Porque pela concepção da antipsiquiatria, a psiquiatria biológica seria o contraditório oposto da filosofia clínica. Ou é uma coisa, ou é outra. Não dá para ser as duas, não tem conversa entre essas duas. Isso começou a borbulhar na minha mente. Eu comecei a aprofundar minhas pesquisas e tentar relacionar, achar esse ponto de contato. Queria, no começo, fazer uma interdisciplinaridade entre a psiquiatria biológica e a filosofia clínica. Quanto mais eu estudava, mais eu percebia que os pressupostos que a filosofia clínica defende, se a gente realmente defende, enquanto terapeuta da filosofia clínica, esses pressupostos, nós estamos indo diretamente contra os pressupostos da psiquiatria biológica. Então eu comecei a perceber que não só não tem nada a ver com a psiquiatria biológica, mas, de certa forma, temos que combater a psiquiatria biológica, porque no estudo da psiquiatria, na história da psiquiatria, no estudo de suas práticas e sua ideologia ou teorias que sustentam ela, há falácias epistemológicas e de marketing fundamentais. Então ela se tornou também, para mim, aí sim, uma questão minha, um assunto de combate filosófico. Por que filosófico? Porque eu sou da filosofia. Então eu uso a filosofia para justificar tanto a filosofia clínica quanto para combater a falácia epistemológica da psiquiatria biológica. Então, pela filosofia clínica, penso eu que nós, filósofos clínicos, que vamos exercer a terapia da filosofia clínica, naturalmente nos colocamos no caminho da antipsiquiatria. Mesmo sem percebermos, mesmo sem querermos dar ênfase a esse caminho, mesmo sem querermos dar atenção aos pressupostos da psiquiatria biológica ou os pressupostos da antipsiquiatria que combinam no combate à psiquiatria biológica, acabam apontando para os pressupostos da filosofia clínica, mesmo a antipsiquiatria não querendo fazer isso. A antipsiquiatria nasceu muito antes da filosofia clínica. Em 1955, 60, já começou um movimento antipsiquiatra, em 70 se tornou mais forte e até hoje muito forte. E a filosofia clínica nasceu em 1994, 93, 95. Então a antipsiquiatria é anterior à filosofia clínica. Mas a filosofia clínica colocada em prática terapeuticamente no âmbito das terapias, ela difere radicalmente das outras terapias e difere
de uma forma contraditória, oposta contraditória à psiquiatria biológica. E muitas vezes também, para nós filósofos clínicos, falar da filosofia clínica vale a pena a gente fazer comparações com as terapias já existentes, já sancionadas, já naturalizadas pelo público, como as psicologias, psicanálise, as outras terapias filosóficas, que são muito fortes na Europa, que já são terapias robustas lá, mas a filosofia clínica não é terapia filosófica naquele sentido. A filosofia clínica não é terapia psi em nenhum sentido. A filosofia clínica não é psicanálise em nenhum sentido, e muito menos a psiquiatria biológica. E também pelo fato de eu, enquanto filósofo, né, da formação acadêmica, começar a estudar a relação entre psiquiatria biológica e filosofia clínica, comecei a perceber que aquilo que se mostra na psiquiatria biológica é o contrário do discurso. O que eles mostram esconde os pressupostos. Os discursos deles é contrário ao conteúdo que é explicado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. E para mim isso é de uma relevância humana enorme. E aí sim, nesse momento, tanto faz se eu estou falando da filosofia clínica ou não. Nesse momento eu estou falando dos malefícios da psiquiatria biológica enquanto existência dela, enquanto ela mesma. Okay? Então, só para dar um exemplo da relevância que eu vejo enquanto filósofo clínico e terapeuta e enquanto pessoa humana, que por um acaso tem a filosofia como argumento dos meus questionamentos humanos, eu vou ler para vocês aqui um livro do Joan Busfield, né? Managing Madness, Changing Ideas and Practice. Aqui ele vai falar sobre a história e as ideias e a história da psiquiatria biológica, né? Que eu chamo de psiquiatria biológica para não confundir com medicina, porque psiquiatria não é médica, não é medicina. Então aqui ele diz assim, o que é a ciência médica? Embora o objetivo seja a ação de uma ciência médica, a ação deve ser baseada na ciência. E o conhecimento científico deve ser a base do cuidado clínico. Supõe-se, portanto, que o conhecimento psiquiátrico, que se fundamenta na ciência médica, empresta o modelo da ciência médica, deve, na medida do possível, ter como base a ciência que constitui o ápice da razão humana. Consequentemente, os conceitos, explicações e tratamentos oferecidos pela psiquiatria podem ser contrastados com a orientação não científica e menos racional para os loucos e perturbados mentais de outros tempos e lugares. Ou seja, no modelo da ciência médica, a psiquiatria se encosta para dizer que ela pratica a mesma ciência médica que a ciência médica objetiva. E que, por isso, ela tem um conhecimento científico. Mas isso é uma falácia. Por mais que o psiquiatra estude medicina na faculdade, ele não é médico como o outro médico é. Não pode receitar remédios que o outro médico receita. Não pode tratar de doenças que o outro médico trata. E a doença psiquiátrica é uma falácia, porque se tivesse efetivamente um exame que especificasse a doença mental no corpo, no órgão, no neurotransmissor, no desequilíbrio químico do cérebro, esse exame já estaria inventado e estaria aí para eles usarem. E não existe. Então, a perspectiva da ciência médica enquanto uma ciência de fundamento da psiquiatria é uma falácia. Isso é um problema epistemológico, isso é um problema social. Isso é um problema não só para quem utiliza a psiquiatria, que está sendo enganado nas suas explicações, como é um problema fundamental para as terapias no geral, como nós terapeutas. Para mim isso é urgente, enquanto terapeutas, estamos em contato com esse público, podermos dizer que nós não fazemos isso. Que nós somos o oposto contraditório dessa prática, dessa explicação epistemológica falaciosa, mentirosa, que tem como fundo não bem e saúde das pessoas, mas elementos e fundamentos de poder social, de econômicos. Por exemplo, o Foucault, no livro Anormais, ele define a psiquiatria numa frase fantástica, que para mim, esse era a definição da psiquiatria lá em
1700, 1800, né? Depois com Pinel, mas um pouco antes nos hospitais gerais. A psiquiatria, que não tinha esse nome ainda, era considerado sistemas de regulação da higiene pública. Sistemas de regulação da higiene pública. É isso a psiquiatria desde aquele momento até hoje. Naquele momento, a psiquiatria efetivava terapias morais. Nada a ver com medicina. E aí, embora hoje o verniz da medicina eles queiram colocar na sua atividade, continua não sendo médica. Continua a psiquiatria sendo um sistema de regulação de higiene pública. Ela que define o que é mentalmente sadio, mentalmente doente, quem tem que ficar preso, quem tem que ficar solto, quem tem que ter tratamento, quem não tem que ter tratamento, que remédios psicoativos fortíssimos, altamente viciantes eles dão, só eles podem dar, tem um poder de caneta absurdo como quase nenhum outro médico tem. Médico objetivo. Isso tudo mascara as práticas da psiquiatria. Quais são, na verdade, qual é a tarefa da psiquiatria? Quais são os métodos psiquiátricos? O que é a psiquiatria como profissão? Isso nada está respondido. São essas questões que a antipsiquiatria e eu, como terapeuta que lido nesse mundo, acho urgente respondermos. Porque eles não vão responder, a não ser os antipsiquiatras que se voltam de forma crítica, contra o próprio sistema. Eles têm muito a perder, porque eles acabam sendo expulsos das faculdades, das associações, perdem influências. Eu não tenho nada a perder nisso, mas acho que, mesmo não sendo antipsiquiatra, sendo do mundo da terapia, estando nesse lugar, nesse horizonte, eu me coloco a obrigação de denunciar e colocar para o mundo as questões fundamentais da psiquiatria biológica. Fundamentalmente, a sua falácia epistemológica construída conscientemente, passo a passo. Aproveitando os caminhos da história e, nesses caminhos, construindo a sua engenharia para se tornar um sistema de regulação de higiene pública e não de tratamento terapêutico, muito menos médico. Então, sim, obviamente que a antipsiquiatria é um assunto pessoal. Pessoal em dois sentidos. Pessoal no sentido da profissão que eu tenho como terapeuta, e recebo as pessoas que passaram pela psiquiatria e outras terapias na filosofia clínica como partilhantes para fazer terapia com a filosofia clínica. E também é pessoal no sentido de que quando estudo a fundo a psiquiatria, vem à tona a desumanização que ela provoca, mesmo tendo um discurso de humanização. Então, sim, é importante, acho que deveria, de alguma forma, nas formações em filosofia clínica, a antipsiquiatria como argumento, nem que fosse algumas poucas aulas, estar presente, acho. Acho que as formações em filosofia clínica deveriam colocar esse assunto em pauta, para haver discussões entre os alunos, entre os professores, na aula. Não para chegar a conclusões, as conclusões são pessoais, mas o assunto é relevante para os terapeutas em filosofia clínica, para todos os terapeutas, aliás. Mas os outros acabam mamando no sistema, não querem fazer essa crítica. Mas eu, Fernando, sou obrigado socialmente a fazer essa crítica pela profissão que eu tenho. E incentivo todas as pessoas a procurarem os argumentos da antipsiquiatria, fundamentalmente os filósofos clínicos, em formação, a terem contato com a antipsiquiatria, os argumentos dela, mesmo que pareça que não tenha nada a ver. Com o decorrer do argumento, nós vamos perceber que o oposto contraditório da psiquiatria biológica, se formos realmente críticos e desvelarmos ela como ela é, vai apontar para o seu contraditório oposto, que é a filosofia clínica. A saída da psiquiatria biológica é a filosofia clínica. Quem faz filosofia clínica acaba não tendo nada que ver com argumentos e conversações e diálogos com a psiquiatria biológica. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se tem perguntas, sugestões, coloquem no comentário, que à medida do possível, fazendo vídeos
tentando explicar mais ainda o argumento ou trazendo outras questões aí que vocês achem interessante. Se gostarem do vídeo, por favor, podem dar o like, né, e compartilhar aí, que ajuda a passar essa informação no YouTube para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.